naquilo de quem foi, especificando, esmiuçando o personagem Salomão, porque não é esse o intuito agora nesse momento. Mas ontem, dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Aliás, o mês de março é um mês assim voltado para as mulheres, e principalmente o dia 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher. E agora, para esse mês de março também, eu estou já dentro da mensagem falando a respeito das nossas programações. Aí nesse mês de março nós temos uma campanha aqui voltado em prol das mulheres. Então eu convido você que pode, que venha participar conosco, e participando dessa campanha aqui a respeito do mês da mulher. E o tema dessa campanha, ele está em Lucas, capítulo de número 8. Eu vou ler o versículo 1 e o 2, mas na realidade o tema dessa campanha, agora no mês de março, ele está voltado para o verso 2, do capítulo 8 de Lucas, que diz assim: e aconteceu, se der um pouquinho mais assim, abaixar para mim o fundo musical, eu agradeço. Obrigado, irmão Henrique. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Isso é Lucas falando a respeito de Jesus, né? E os 12 iam com ele. Então Jesus nunca estava sozinho, ele andava e tinha lá o seu colégio apostólico de 12 apóstolos, 12 discípulos, e ele andava de aldeia em aldeia anunciando o evangelho. O versículo 2, que é o tema da nossa campanha agora, a partir dessa quinta-feira, diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então, aqui está o nome delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Aí o Senhor me colocou no coração que nós realizássemos uma campanha nesse sentido, agora nesse mês de março, em prol das mulheres. E o tema dessa campanha é curadas e libertas para servir. E você vê quanto aqui no nosso meio nós temos as nossas Joanas, temos mulheres que simplesmente não se destacam por alguma dificuldade, por algum problema, alguma enfermidade. Nós servimos um Deus, irmãos, que ainda faz milagres. Hebreus 13:8, eu até pedi para colocar esse versículo bem latente, para que os irmãos nunca se esqueçam. Jesus, ele não só fazia milagre no passado, mas ele continua fazendo milagre nos dias atuais. E se nós estamos aqui, é porque somos um milagre nas mãos do Senhor. Então o tema dessa campanha é mulheres curadas e libertas para servir. Todas essas que passaram a servir o Senhor Jesus, elas tiveram um histórico, tiveram uma experiência com Jesus que as trouxeram para o serviço do Mestre. Então essa campanha nós vamos começar agora a partir de quinta-feira. Eu tenho convidado a nossa irmã missionária Elisete. Faça assim, irmã missionária Elisete, que ela vai estar me ajudando nessa campanha. Uma pessoa, eu não estou falando aqui para exaltar a pessoa da nossa irmã Elisete, porque ela não precisa disso, entenda bem. É uma mulher cheia da graça de Deus e dos mais excelentes dons do Espírito Santo, e vai estar para me ajudar nessa campanha. Amém? Amém. Você crê em milagre? Diga amém. Amém. Então venha, mas não venha sozinho, traga mais gente. Procure pessoas, irmãos. Eu penso assim comigo, que o que é bom nós temos que divulgar, tá? Mas que nós venhamos a orar nesse sentido, consagrar nas nossas vidas, para que o Senhor possa nos mostrar pessoas que realmente estão necessitadas, pessoas que realmente precisam ser alcançadas pelo poder de Deus. Quem poderia falar de Jesus, por exemplo, para Joana, mulher de Cusa, uma mulher de uma influência na sociedade, uma mulher de um cara lá que era top na sociedade? Quem ia falar de Jesus para aquela mulher? Imagina que eu vou falar de Jesus para aquela mulher rica daquele jeito. Ela não vai dar nem ouvido para mim. Muito pelo contrário, ela podia ter muito dinheiro, mas o principal ela não tinha, que era a paz dentro da sua casa. Quando falaram de Jesus, ela aceitou Jesus, foi liberta e passou a servir o Mestre. Então, ninguém é tão rico que não precise de Jesus, e ninguém é tão pobre que não precise, e nem tão rico que fala assim: eu não quero saber disso.
Não. Então, procure pessoas que você conhece lá no seu trabalho, onde você estuda, no bairro onde você mora. Fala, olha, quinta-feira nós estamos fazendo uma campanha poderosa lá, e eu tenho certeza que o Jesus que nós servimos, Ele pode dar solução para o seu problema. E eu tenho certeza que essa casa vai se encher para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, povo de Deus? Então, e aí, então, estou dando assim para os irmãos o contexto das nossas programações agora para esse mês de março, né? E também lembrar os irmãos que, puxa vida, né? Eu disse assim, ontem eu estava pensando, se eu tivesse que ministrar uma palavra hoje, que seria no sábado, e o Senhor tinha me dado um texto relacionado a um tema para falar com as mulheres. E aí, só que ontem eu tive que conversar com algumas pessoas relacionadas ao batismo. Então o pastor Sérgio ontem ele fez tudo aqui, né, pastor Sérgio? Ele chutou, cobrou escanteio, fez o gol e defendeu, né, pastor Sérgio? Mais ou menos isso. Então, mas o Senhor se fez presente, e os irmãos que estiveram aqui foram tremendamente abençoados. E aí eu até comentei com o pastor Sérgio, falei, pastor Sérgio, eu estou lá resolvendo um assunto com os novos convertidos, e o irmão dirige o trabalho. Amém, pastor Salu. Passou a oportunidade para o departamento de louvor, e depois ele passou na distribuição do culto e trouxe uma palavra para o coração da igreja na noite de ontem. Mas eu saí da minha casa assim, se eu tivesse a oportunidade hoje de ministrar uma palavra para o coração de todos, mas em especial das mulheres, e o Senhor me colocou no coração que eu ministrasse assim, irmãos, falasse a respeito do personagem feminino, 3 mulheres. Repita comigo, 3 mulheres. Por que eu peço para você repetir junto comigo? Para ver se você está ligado no que eu estou falando. Então, para que falasse a respeito de 3 mulheres. E essas 3 mulheres, esses 3 personagens do sexo feminino, são 3 pessoas diferentes, que elas não se conheceram, viveram em tempos diferentes umas das outras, porém, todas as 3 tinham pelo menos uma coisa em comum. Pastor, o que elas tinham em comum? E é isso que eu gostaria de discorrer com os irmãos aqui no estudo, voltado para o dia, para o mês da mulher, e dizer para você que não importa o que você esteja passando, Deus conhece a sua vida, o que você passa, e Ele tem vitória para você. Deus tem vitória para homens, Deus tem vitória para mulher, Deus tem vitória para jovens, mas é importante nós entendermos a palavra de Deus. Então eu quero começar com o primeiro personagem, por nome Raabe. E eu vou pedir por gentileza que você abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Josué. E detalhe, irmãos, eu não vou, por exemplo, pegar o livro de Josué e vou pregar em cima só do livro de Josué. Primeiro porque eu não tenho tempo para fazer isso, tá? Mas eu queria que você, eu quero que você, se puder, abra a sua Bíblia no livro de Josué, porque lá no capítulo 2 tem a história de Raabe. Então eu dou aqui para você o norte, a direção, e você vai estudando com calma esse texto, porque a palavra de Deus é algo assim que ela vai se renovando. Assim como o Senhor revelou-me algo aqui, quando você estudar, o Senhor com certeza vai revelar outras coisas para você em cima dessa passagem. Então, aonde eu quero chegar? Porque o capítulo 2, quantos acharam? Digo amém. Amém. Rapidamente, Josué envia 2 espias a Jericó. E diz assim, e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Raabe, uma mulher prostituta. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó. Olha só, entenda bem. Eis que, então deu-se notícia
ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. São espiões. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora, Raabe. Estou traduzindo aqui para Raabe. Eu estou sabendo que você está acolhendo espiões aí no seu espaço, no seu recinto. E eu estou sabendo que você está escondendo 2 espiões aí. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles, eu estou no versículo 4, porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, Raabe está falando agora para os emissários do rei. Está falando para as pessoas, falando: o rei está falando assim, assim, assim. É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sei de onde eles eram. E havendo de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ou seja, eu não sei de onde eles vieram e não sei para onde eles foram. E ela continua dizendo: ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, versículo 6, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias. Eu prossigo a leitura porque eu quero que você conheça um pouco da trajetória dessa personagem por nome Raabe. E antes que esses homens, os 2 espiões, os que foram enviados por Josué, dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: presta atenção, bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. Olha, essa mensagem aqui, irmão, há 40 anos atrás. 40 anos atrás. Raabe estava falando de um fato que já tinha ocorrido 40 anos atrás. Porque agora quem entrou em Canaã foi a nova geração. Josué e Caleb, Moisés, Arão, Miriam, ficaram tudo no deserto. Ficaram todos prostrados no deserto. Então Raabe está conversando com a nova geração que entrou em Canaã. Então nós temos ouvido que o Senhor secou o mar. 40 anos. E aí, quando saímos do Egito, o que fizeste aos 2 reis da Amorreu e Sehon e Og, que estavam ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, escuta só, uma mulher idólatra, prostituta, uma vida totalmente desregrada, e olha o testemunho que ela dá: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O testemunho desta mulher idólatra, desceu os porões mais baixos da degradação moral. E eu vou encerrar aqui. Por quê? Porque o tema na realidade é mulheres inteligentes, mulheres notáveis pela sua inteligência. 3, e eu citei a primeira, Raabe. E essas 3, elas tinham uma coisa em comum, ou seja, levar alguma coisa para sua casa. Eu falei da primeira, Raabe. E aí, eu não vou discorrer, eu fiz algumas anotações, eu quero compartilhar com você primeiro, porque o tempo não me permite, que eu quero chegar para a segunda personagem. Então, eu fiz uma anotação simples, mas assim, ó, Raabe, ela foi notável pela sua inteligência e a sua perspicácia, e ela foi também muito sensível espiritualmente. Mas eu não entro nisso. Olha só, Raabe, o que nós aprendemos com Raabe? E eu volto aqui agora para você, mulher, para esse dia, embora hoje seja 9 de março, mas é uma mensagem para que você possa refletir, e nós homens também possamos refletir com as mulheres que estão ao nosso redor,
que caminham conosco na nossa trajetória cristã, familiar, social. Então, Raabe, ela nos ensina que, primeira coisa, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Primeira coisa. Então, você já vê isso. E quem citou isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça, foi Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 20. Então, através da Bíblia, nós aprendemos sobre Raabe, que ela era uma prostituta. O texto aqui diz isso, dona de um bordel, e esse mesmo bordel funcionava como uma hospedaria. Entenda bem, nós estamos falando de uma mulher. Olha só, porém, o nome de Raabe significa, o significado do nome Raabe significa orgulho, arrogância, soberba. Então, era assim que Raabe era vista. A sua conduta, o seu jeito de se fazer jus ao nome. Entenda. E aí, eu prossigo dizendo assim: Raabe também nos ensina ainda que não existe ser humano irrecuperável para Deus. Não existe. Não existe ser humano irrecuperável para Deus. Quando nós nos colocamos, quando nós buscamos, Deus tem poder para transformar o mais vil pecador, porque Ele tem um grande, e Ele é um grande Salvador. Então não existe ser humano irrecuperável para Deus. E aí eu estou correndo, e aí você entende também o quê? Que Raabe, ela nos ensina, isso assim é uma vista panorâmica sobre esse personagem. Você entende também que essa mulher, ela nos ensina que Deus, olha só, além de transformar a pessoa, porque quando você for lendo o texto, você vê que quando ela interceptou esses dois homens, ela falou assim: olha, eu estou usando de beneficência para com vocês, e eu quero que vocês usem de beneficência para comigo e para com a casa do meu pai. Então entenda. E aí os irmãos vão lendo o texto e vão ver a maneira como que Deus trabalhou ali. Porque em Raabe nós aprendemos também que Deus, além de transformar a pessoa, além de Deus transformar o caráter da pessoa, Deus ainda usa essa pessoa como canal para levar uma mensagem de salvação. Olha que Deus. Então Deus, além de transformar o caráter, Deus usa pessoas improváveis. Ele transforma o caráter, ainda usa. Mas é aqui que eu paro, me detenho só um pouquinho. Porque em Raabe nós vemos que além de Deus transformar o caráter, Ele usa essa pessoa como um instrumento para levar, através dessa pessoa, a salvação. Agora, eu falei que essas três mulheres, pelo menos, elas tinham uma coisa em comum: elas iam levar alguma coisa para casa. Imagine comigo, essas três mulheres, se elas se encontrassem, embora elas viveram em tempos diferentes, mas se essas três se encontrassem no ponto de ônibus, ou no mercado, ou no shopping, e Raabe dissesse assim para as outras duas: olha, eu preciso levar tal coisa para casa. O que você vai levar, fulana? O que você vai levar, ciclano? O que você vai levar, Beltrano? Então, Raabe, quando ela saiu da sua casa, escute bem, talvez ela saiu brigada com seus pais, talvez ela tenha saído de casa muito jovem para enfrentar a vida, e os pais talvez não quisessem que ela assim fizessem,
mas ela saiu de casa, talvez brigada com os pais, para se enveredar pelo caminho da prostituição. E ótimo, ela se deu muito bem. Raabe se deu muito bem nesse mundo de prostituição. Tanto é que ela expandiu-se e abriu lá o seu prostíbulo. E junto com o prostíbulo ela fez lá uma hospedaria, onde toda aquela cidade conhecia todo mundo através dali. Era um ambiente muito frequentado. E os pais de Raabe, você acha que eles não ficavam sabendo como a sua filha se encontrava? Mas agora Raabe saiu da casa dos seus pais, talvez como uma meretriz, e agora ela precisava voltar. Por quê? Porque quando os espias entraram lá dentro da sua hospedaria, ela disse assim: eu estou usando de beneficência com vocês, eu estou protegendo a vida de vocês, e eu quero que vocês usem de beneficência comigo e com a casa dos meus pais. Eu quero que vocês, quando entrarem e possuírem essa terra que o Senhor deu para vocês, porque o Senhor é Deus grande em cima nos céus e embaixo na terra. Nós ouvimos falar das maravilhas do seu Deus, então não tenha dúvida que esse Deus aqui já tem dado para vocês. Mas quando vocês possuírem a terra, por favor, poupem a mim e a casa dos meus pais. Olha só. E agora Raabe, os homens falaram assim: tudo bem, isso vai acontecer, nós vamos fazer aqui um trato com você, mulher notada pela sua inteligência, e agora nós vamos fazer um trato com você. Todo mundo que estiver aqui debaixo do seu telhado não vai cair um fio de cabelo. Esse é o trato. Quando nós chegarmos para possuir essa cidade, todos que estiverem aqui da sua família, ninguém vai pôr a mão. Nós damos a nossa vida pela vida dos seus familiares que estiverem debaixo do seu teto. E nós prosseguimos ainda com o trato. Nós pouparemos a sua vida e a vida dos seus, se você não abrir a boca e não denunciar esse nosso negócio. E tem mais uma. Quando nós chegarmos aqui, está vendo esse cordão de escarlate? Esse fio de escarlate? Sim, estou vendo. O que tem? Pendura ele na janela, porque quando nós entrarmos aqui vendo o fio de escarlate, ninguém vai tocar, porque saberão que ali é a casa de Raabe. Aonde tem o fio de escarlate, ali tem salvação. Está feito. Está feito. Estou falando de mulher notável pela sua inteligência. Saiu como uma meretriz. Talvez o seu pai dissesse assim para ela: se você pôr os seus pés da porta para fora, esqueça que você tem família. Irmão, eu tenho assim comigo, que o maior laboratório de Deus é a família, porque Deus tem plano com a família, Deus instituiu a família. E agora, Raabe, talvez o seu pai tivesse esconjurado, falado assim: a hora que se você pôr o pé da porta para fora, esqueça que eu sou seu pai. E normalmente o pai é mais incisivo, normalmente o pai é mais marrudo, e a filha agora corre com a mãe, e fala: mãe, é assim do jeito que seu pai está falando, que o meu pai está falando? E a mãe, ela vai lá do pai, porque é a autoridade ali paterna. Pai é o líder, e o pai não fala porque o pai é ruim, é porque o pai não quer ver a filha se perder. Os pais, eles investem o máximo que eles podem, e até o que eles não podem, na vida dos filhos: educação, saúde, lazer, segurança. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos, e não os filhos para os pais. E agora
Raabe, sua juventude, Raabe, o seu sonho delirante de jovem. Tá bom, meu pai, o senhor fica aí com a sua casa, com a sua doutrina, com os seus conselhos, que eu vou embora. Foi. Só que aonde ela estava, no antro onde ela se encontrava, embora houvesse muita prostituição, muitas drogas, muitas mentiras, mas lá no íntimo do coração de Raabe, ela pensava assim: eu tenho tudo que uma jovem queria, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho amores, mas falta algo aqui dentro de mim, eu não sei o que isso vem a ser. E Raabe não era feliz, mas um dia ela ouviu: está vindo um povo aí, e esse povo, eles têm um Deus. O Deus desse povo é tão grandioso que vocês não imaginam. Abriu o mar vermelho e o povo passou em terra seca. Talvez aquela palavra entrou como flechas no coração de Raabe. Ela disse: ah, como eu queria conhecer esse Deus, como eu queria ter um encontro com esse Deus. E o seu dia chegou. 2 espias entraram lá, ela escondeu, conversou com eles, fez uma aliança com eles. Eles falaram: tudo bem, do jeito que nós combinamos aqui, vai ser. Todos que estiverem debaixo do seu telhado, Raabe, a nossa vida será pela vida dele, se em algum dos seus se puser a mão, se alguma das vidas se perderem. Raabe falou: está feito. Eles se foram. Agora tem o papel de Raabe. Irmãos, nós estarmos aqui na igreja é a coisa mais fácil, ouvindo a palavra de Deus é a coisa mais fácil, mas quando chegamos na nossa casa, quando falamos a palavra de Deus lá dentro, parece que o negócio muda. Sabe por quê? Porque as pessoas nos conhecem, as pessoas sabem quem nós somos. Mas Raabe, quando ela chegou lá, eu penso comigo, e eu quero que você traga isso para o seu pensamento, porque a palavra de Deus para nós, ela é espírito e vida. O mesmo Deus que transformou Raabe, ele transforma qualquer coração e qualquer situação. Você tem que se armar com esse pensamento. Agora, quando chega Raabe lá, depois de alguns anos, muitos longos anos, Raabe vai lá na casa dos seus pais. O que você está fazendo aqui? Eu não falei para você esquecer a casa do seu pai e da sua mãe? Meu pai, minha mãe. O pensamento dela já mudou. As vestes de Raabe já estavam diferentes. A maneira de Raabe se postar já estava diferente. Porque quando a mulher, quando a jovem, quando o homem, ele tem um encontro com Deus, o seu semblante, a sua postura, a sua fala, tudo nele muda. Tudo muda. Meu pai, é a bênção. As coisas mudaram, meu pai. Primeiramente, eu vim aqui pedir perdão para o senhor. O senhor estava coberto de razão, o senhor estava certo. Mas eu vim aqui pedir perdão para o senhor e dizer que o negócio aqui é diferente. Eu estou convidando os senhores para ir morar na minha casa, porque vai acontecer assim, 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 assim. E o povo hebreu está vindo aí, e eles vão dominar tudo isso aqui. E eu tenho conversado com 2 pessoas, são homens de Deus, homens de caráter ilibado, homens que quando fala, Deus abre os céus. E eles têm falado que isso vai acontecer, não vai demorar. Então, meu pai, eu vim buscar o senhor, eu vim buscar minha mãe, eu vim buscar os meus irmãos para irem morar comigo. Olha, agora pensa comigo. Pai, que isso? Bem, agora ela pirou, querendo levar nós para morar lá. Foi assim que eles receberam? Não. Porque os pais de Raabe, a família de Raabe, viram que tinha alguma coisa diferente. E então em Raabe nós podemos entender que
que Raabe saiu de casa, mas ela trouxe para sua casa a salvação. Ela trouxe a graça para sua casa. Uma vida conturbada, uma vida atribulada, mas ela conseguiu o seu objetivo, porque os seus pais, toda a sua família entraram lá. Quando o povo hebreu chegou e viram o fio de escarlate, aquela é a casa de Raabe. Entre lá, protege ela. Irmãos, Deus derrubou toda aquela muralha, mas a casa de Raabe permaneceu de pé. Então vale a pena confiar em Deus. E eu não sei, quando você sai da sua casa, eu não sei o que você pretende levar para a sua casa, mas nessa noite, leve a salvação para a sua casa. Como que no seu lar, que as pessoas vejam que você é uma pessoa diferente. E não é por muito falar, e não é por muito esbravejar. Só na base da oração, e se alimente na palavra, porque o Senhor lhe declarou isso na palavra: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Como Deus vai fazer para salvar? Eu não sei, é a promessa dele, ele é poderoso para cumprir. Eu talvez esteja aprendendo para alguém, está falando: não, pastor, para mim não tem jeito, pastor Salustiano, só Deus sabe o que eu passo na minha casa, só Deus sabe o que eu passo com a minha família. Eu não sei, mulher, o que você passa na sua casa, eu não sei, mulher, o que você passa na tua família, mas uma coisa eu tenho certeza: o Deus que nós servimos, através de Raabe, nós entendemos e acreditamos que Deus pode mudar qualquer situação e pode transformar qualquer coração. Basta você acreditar. Segundo personagem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente. 1 Samuel capítulo 25. Repita comigo: estou falando. Repita comigo: estou falando de mulheres notáveis pela sua inteligência. Posso ouvir um amém? Amém. Você pode aplaudir no nome de Jesus. Pode se aplaudir bem alto. Agora imagine comigo, enquanto você vai chegar lá em 1 Samuel capítulo 25, porque eu já passei, estou lá no livro de Esther, mas eu chego aqui em 1 Samuel capítulo 25. Mas quando você olhar esse texto no capítulo 25, imagine o seu casamento. É assim que funciona. Imagine o seu matrimônio, imagine o seu casamento, você mulher e você homem. Nós vivemos um tempo em que os casamentos, eles são realizados de livre e espontânea vontade. É bem assim que o celebrante, isso tanto no religioso como no civil, fulano de tal, vou citar o meu nome, Salustiano Pereira de Aguiar Filho, é de sua livre e espontânea vontade receber Marli como sua legítima esposa. E eu, com os olhos bugalhados, que sim, Marli é da sua Marli é da sua livre e espontânea vontade receber o Salustiano como seu legítimo esposo. E eu fazendo oração: Jesus, não deixa de desistir. E ela esbugalhou, ela falou: sim, né? Por quê? Porque nós vivemos num tempo em que os casamentos, eles são realizados de acordo com a vontade dos nubentes. Não é algo imposto. Mas houve um tempo, que até mesmo aqui no nosso país, que os casamentos eram impostos. Os pais determinavam com quem os filhos se casariam. E aliás, era assim: quando nascia a criança, já estava preparado para o fulano lá. Ó, o filho do fulano, o filho da fulana vai casar aqui. Então os casamentos, bem nos primórdios da história, eles eram arranjados. E esse casamento que eu estou me referindo aqui no capítulo 25, era um casamento, irmãos, que dentro da casa tinha de tudo. Dentro da casa tinha de tudo. A mulher, essa personagem aqui, o nome dela é Abigail, ela tinha de tudo. Ela era muito rica. O seu esposo, por nome Nabal, era um cara do dinheiro. Mas ela tinha
toda a riqueza que você imaginasse. Porém, ela não era feliz. Ela não era feliz. Mas nós entendemos que ela já era duplamente infeliz. Primeiro, porque casou com um cara que ela não queria. Porque toda jovem, ela tem sonhos e planos com quem ela gostaria de casar. Ah, meu namorado vai ser assim, assado, vai ser um príncipe, de repente, pum, não sabe. Aí o que acontece? Mas o caso de Abigail, não. Ela não teve a felicidade de escolher com quem ela queria casar. De repente o seu pai disse assim: Abigail, você vai casar com esse fulano aqui. Mas quem, pai? É o Nabal. O nome Nabal significa tolo. É com ele que você vai se casar. então, o texto aqui, 1 Samuel capítulo 25, você vai ler na sua casa, porque o tempo não me permite só citar algumas coisas a respeito de Abigail. Aí você vai aprender assim, no capítulo 25, olha só como que é interessante. Você vê, quando você pega no microfone para pregar, você vê que o tempo de passar muito rápido. Então diz assim, o texto, capítulo 25, diz assim, versículo 14, eu vou resumir a leitura. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, capítulo 25, versículo 14, acompanha, diga amém. Amém. Então diz assim, porém um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Ou seja, a mulher, um jovem chega para Abigail e diz assim, Abigail, Davi, ele está com os homens lá no pasto, lá, servindo de guarda para nós, dando-nos também, além de proteção, está nos dando mantimento, nós estamos comendo e bebendo com eles lá, são homens excelentíssimos. Porém, é costume, o dono das ovelhas, quando ele está tosquendo as ovelhas, dar uma bênção para essas pessoas que estão trabalhando, para os pastores que estão no campo. E esse Davi, ele mandou algumas pessoas virem buscar uma bênção para o teu marido aqui, com Nabal. Sabe o que Nabal fez? Se lançou sobre eles. Esse se lançar é agir como se fosse uma fera. Lançou-se como se fosse um animal feroz. É isso que esse jovem falou no versículo 14. Se lançou sobre eles. Todavia, aqueles homens, olha só que esse jovem fala, todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, um jovem dando conselho, ele diz assim, olha pois agora e vê o que has de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Então aqui agora eu estou vendo Abigail, ela está dentro da sua casa, está dentro da sua mansão, mas ela vai precisar sair de casa. Precisa sair de casa. Então, em Abigail, nós aprendemos virtudes que trazem, presta atenção, virtudes que trazem paz e livramento dentro do nosso lar. Então, para esse Dia Internacional das Mulheres, que se comemorou no dia 8, eu venho aqui ministrando essa palavra, que Abigail foi uma mulher assim, notável pela sua inteligência, porque ela tinha tudo para jogar a culpa no seu marido por nome Nabal. Se a sua vida não estava bem, o culpado é o seu marido, que foi o pai que arrumou esse casamento. Se ela estava vivendo infeliz, a culpa era do seu marido. Abigail tinha todas as razões
de culpar o seu marido pela sua infelicidade. Ela tinha toda a razão possível e imaginável de culpar o seu marido Nabal pelo seu fracasso emocional. Nossa, Abigail, por que você é assim? Por causa do meu marido. Meu marido não me entende, ele briga, ele é um alcoólatra, ele é assim, ele é assado. E tanto que Nabal era dessa maneira, que ele trouxe o mal para dentro da sua casa. E nós precisamos tomar cuidado, irmão, que a Bíblia é bem clara, diz assim: a maldição sem causa ela não vem. Sem causa ela não vem. Então, tem atitudes nossas que nós abrimos, nós escancaramos as portas para o mal. Mas é muito importante o papel do cônjuge, dos cônjuges, do casal. Então, tem que estar ali na brecha, tem que estar observando. Opa, de que lado o mal está querendo vir? Está querendo destruir os nossos sonhos, os nossos projetos. Porque se hoje é diferente dos dias de Abigail, que eram os casamentos arranjados, e hoje que eu escolhi você para ser o meu marido, que eu escolhi você para ser o pai dos meus filhos, e eu escolhi você para ser a mãe dos nossos filhos. Quando nós nos unimos através do enlace matrimonial, você pegou na minha mão e eu peguei na sua mão, que nós enveredaríamos pelo matrimônio, pelo caminho chamado matrimônio, todos os dias de nossas vidas. Uns começaram aos 18, outros aos 20, no meu caso aos 25. Durante o nosso matrimônio, durante a nossa trajetória, pessoas que se casaram antes de nós, muitos já se separaram, outros casaram depois de nós e também já se separaram. Mas eu não falo isso por arrogância, porque esse casamento é fácil casar, mas o difícil é sustentar-se casado. Mas a glória de Deus está sobre nós. E eu sei que eu estou pregando para alguém que de repente você está pensando em jogar a toalha, abandonar o seu cônjuge, abandonar o seu casamento, sair do seu lar. Mas eu venho dizer para você, as mesmas virtudes que Abigail desenvolveu e foi vitoriosa, desenvolva essas virtudes e você vai vencer, porque o mesmo Deus de Abigail é o seu Deus. Não aceite viver uma vida de derrota, não aceite. Declare isso: o mesmo Deus de Abigail é o meu Deus. Afronta satânica sai em nome de Jesus. Abigail, ela não se rendeu aos problemas, aos conflitos matrimoniais. E ela: eu preciso trazer algo para minha casa. Primeiro, eu não falei que eu não vou discorrer aqui no texto. Eu vou declarar só para você ir. Na sua casa você lê capítulo 25. Estude sobre Abigail. Leia, mulheres, leiam livros que falem sobre Abigail. Mulheres, leiam livros que falem sobre Rabi. Tá? A Bíblia, ela é completa, mas existem bons livros de cunho evangélico que isso vai nos ajudar. Não pense você que eu leio só a Bíblia. Eu leio muito a Bíblia, mas eu não fico só na Bíblia. Eu tenho também os meus manuais de teologia, eu tenho bons livros que eu leio, porque eu sei que eu preciso me fortalecer na graça e no conhecimento das coisas de Deus. Não sou super crente, não. Passo lutas e ultimamente as lutas têm sido grandes, mas quando eu olho para as lutas, eu dou glória a Deus, porque eu sei que as bênçãos são maiores. Eu estou que nem Josué e Caleb. Caleb falou assim: Josué, eu quero Hebron. Todo mundo falava: não vai lá não, Caleb. Um velho com 85 anos, eu estou com 63. Caleb ainda está ganhando de mim. Ele com 85, ele tinha mais fé do que eu com 63. Mas Caleb olhava e falava assim: não, eu quero Hebron. Todo mundo falava: Caleb, não vai lá não. Ô velho, vai lá não, rapaz. Está aí arrastando a chinela, mas só tem gigante lá. Olha lá o tamanho dos homens, olha lá o tamanho do gigante. Caleb falava assim: eu não estou de zóio no gigante, eu estou de zóio nas coisas que o gigante tem. Para quem gosta de comida, pensou o prato do gigante? Olha, irmão, não era gente.
Quem gosta de comer, né? Né, irmão? Eu sentar na mesa do gigante. Perceba só. Então, por maior que sejam as suas lutas, não foque os seus olhos nas lutas. Quanto maior é a luta, maior é a vitória. Escute só. 9 anos do nosso matrimônio. Me casei com 25. As coisas não acontecem do dia para a noite, não. Me casei com 25. 26 anos, chutando o pau da barraca. No segundo ano, passando aquela prova. 9 anos, Dona Marli levou o matrimônio sozinha. Eu estou falando assim que Deus faz coisas grandes, porque depois dos 9 anos, quando nós levantamos a nossa mão para aceitar Jesus, o gigante caiu por terra. E nós passamos a servir a Deus. Fazem 14 anos que nós temos visto a boa mão de Deus trabalhando a nosso favor. Então, as virtudes que Abigail desenvolveu nessa caminhada, primeiro, ela era uma pessoa acessível. Quando o jovem chegou até ela para falar: olha, eu preciso falar com você, está acontecendo uma coisa assim que você precisa saber, mulher. Teu marido determinou mal sobre a sua casa, ele insultou o Davi, ele falou horrores. O que ele falou para um homem não se fala para um cachorro. E ele falou. Então, você vai precisar me escutar. Se Abigail fosse uma mulher que não desse ouvidos para ninguém, ela também estaria contribuindo para que o mal viesse sobre a sua casa. Mas quando o jovem, escute, a gente tem que estar pronto para ouvir todas as pessoas. O apóstolo Tiago diz assim, que todo homem, todo ser humano tem que ser pronto para ouvir. Ouvir não é diferente de escutar. Tem hora que você está conversando com a pessoa está lá no celular. Tem hora que você está conversando com a pessoa fala. Não, presta atenção. Abigail era uma pessoa acessível. Quando o jovem veio falar com ela, ela ouviu o que o jovem estava dizendo. E o jovem falou isso. Abigail entendeu. Quando você é acessível em termos de ouvir, você começa a assimilar o que está sendo falado. E ela viu que o negócio era grave. Escute. Uma outra virtude que Abigail tinha, ela era uma pessoa decisiva. Você vai ler no texto, vai discorrendo o texto, você vai ver que Abigail era uma pessoa decisiva. De pronto, ela não ficava, ai meu Deus, e agora? Não acredito que esse infeliz foi fazer isso. Ai, Jesus, purifica e leva. Ela não perdeu tempo fazendo isso. Por quê? Só para você ter noção, o versículo 18 diz assim: então, Abigail, quando Abigail ouviu aquilo, então Abigail se apressou. Ela se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5. Ela se apressou. Quando ela ouviu que ela se apressou. Uma terceira virtude de Abigail, além de decisiva, de decidida, ela era generosa. Irmão, presta atenção. A Bíblia diz assim: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. A Bíblia diz que a alma generosa engordará, e o que regar será regado. Eu quero a bênção de Deus, mas eu não abro a mão. E infelizmente, irmão, tem pessoas que estão passando com seus nabais espirituais, passando escassez e infelicidade, mas não abre a mão para a obra de Deus, não traz uma oferta para a casa de Deus. Na hora de pôr a mesa para uma oferta de amor, o cidadão, a cidadã, às vezes traz um pacotinho de sal. Como que você quer a bênção se você não age com a sua generosidade? Não, a partir de hoje, daqui a pouco nós vamos estar ungindo os dizimistas, porque o culto de hoje é unção do dizimista. Mas escute, Abigail, uma das bênçãos que veio sobre a vida dela é porque ela era uma mulher generosa, diferente do seu marido, que era um avarento. Davi foi pedir uma bênção. O que você puder dar, um pedaço de carne, um cacho de uva, alguma coisa, um vinho, o que você puder dar, Nabal, nós vamos aceitar. Sabe o que Nabal falou? Que isso, rapaz? Você acha que eu vou tirar do meu sustento para levar uma oferta lá? Você acha que eu vou tirar do meu dinheiro para dar dízimo para pastor? Generosidade é você ser mão aberta na obra de Deus.
Chega na hora de trazer o mantimento para nós confeccionarmos. Irmão, nós estamos abençoando tanta gente com as cestas de alimento. Glória a Deus. Na hora de confeccionar a cesta, você vê a alegria das irmãs que estão confeccionando as cestas para entregar para as pessoas, e como as pessoas estão sendo abençoadas. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Enquanto Nabal fechava a mão, Abigail falou: não, ela foi pegando, irmão. Ela foi generosa. Então escute bem, seja generosa na obra de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer. E você vai ver o que Deus vai fazer. Eu não sei se você é dizimista ou não. Talvez colocar na sua cabeça que esse negócio de dízimo é dar para o homem. Talvez falar esse negócio de trazer oferta, isso aí não existe. Mude esse conceito. Mude seu conceito e veja Deus agir na sua vida. Porque não adianta chorar pelos cantos. Irmão, ore por mim, irmão, porque Deus venha mudar a minha situação. Aí se a pessoa, eu não vou fazer esse tipo de pergunta, mas se perguntar: irmã, você é dizimista? Eu não sou, irmão. Sabe o que é, irmão? Deus sabe de todas as coisas, você precisa saber também. Abigail não se curvou. Ela podia falar assim: eu não vou mexer porque é do meu marido. Não, sabe o que ela entendeu? Ela entendeu que a bênção é dos dois. Casamento não é só para um, é os dois. Cheguei para minha esposa e falei: nós somos dizimistas e ofertantes. E houve tempo que ela disse assim: você é, eu não sou. Eu falei: somos uma carne só. A bênção que vem para você vem para mim. A rasteira que você tomar eu tomo também, porque nós somos uma carne só. Nós somos sócios. E quando eu assumo que eu sou dizimista e ofertante na casa do Senhor com fidelidade, eu assumo uma sociedade com Deus. Eu faço a minha parte, com certeza Deus vai fazer a dele. E se eu permanecer infiel, Deus continua sendo fiel. Ele não pode negar a si mesmo. É bem isso. Abigail teve como virtude a generosidade, e ela também foi discreta, porque o texto diz assim, que ela falou para os meninos, ela falou: vocês caminhem, eu vou caminhar junto com vocês. Ela montou no jumento e os meninos no outro animal, e eles andaram, e Abigail foi atrás, um jumento separado. Só que a Bíblia diz que Abigail, ela foi discreta, ela não falou nada para o seu marido, ela manteve firme. Falou para os moços, falou: pegue todas essas bênçãos aqui e leve para Davi, eu vou junto com vocês. Então, Abigail, ela mostrou-se discreta, comedida. Eu não vou falar nada, eu vou deixar o meu Deus agir. Quer ver a bênção de Deus? Fecha a boca. Ao invés de você falar com o seu marido, fale do seu marido para Deus. Se você tiver vontade de falar, de esbravejar, de xingar, não esbraveje, não xingue. Se ele xingar, deixa ele xingar. Se ele falar, deixa ele falar. E você vai falar dele para Deus. Até agora você falou de Deus para ele e as coisas não deram resultado. Mude a chave, fale agora dele para Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer. Muda. Ele não falou nada, ficou em silêncio. Nosso maior problema é que nós não ficamos com a boca fechada. E uma outra virtude de Abigail, habilidade. Você vê, eu estava vendo pelos olhos da fé, os moços cavalgando nos seus jumentos com habilidade de homem. Mas a hora que eu comecei a me compenetrar nesse texto, o Espírito de Deus é como se me levasse a ver Abigail cavalgando. Irmãos, que habilidade! Peça para o Senhor: Senhor, me dá habilidade. Porque a Abigail ia ficar chorando pelos cantos: porque eu não sei montar no jumento, porque eu não sei fazer isso. O apóstolo Tiago diz assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não fique chorando pelos cantos que você não tem sabedoria, porque o teu Deus hoje te enche de sabedoria, te dá habilidade para você caminhar. Deus não quer que você fique na dependência de ninguém. Você precisa de pessoas, mas dependa de Deus. Abigail tinha habilidade. Outra coisa que Abigail tinha, ela era humilde. Porque quando ela se lançou, quando ela viu o rei, quando ela viu Davi, que ainda não era rei, ela se humilhou perante o rei.
se humilhou perante Davi, que ainda não era rei, e expôs para Davi que tudo aquilo que estava acontecendo era culpa dela. Ela assumiu para ela a culpa do seu marido Nabal. E uma outra virtude que Abigail tinha, ela tinha aptidão para aconselhar. Abigail era uma mulher conselheira. O cara estava furioso, vinha com 400 homens para detonar toda a casa de Abigail, tudo que tinha na casa de Abigail. Davi falou: vou pôr tudo por terra, não vai ficar um menino, não vai ficar uma criança do sexo masculino, vai morrer todo mundo. Ele estava muito furioso. Eu vou fazer isso para Nabal entender que não se paga o bem com o mal. Vou mostrar para ele com quanto posso fazer uma canoa. Então ele veio com toda a fúria. Mas quando Abigail viu ele, apiou do jumento, se lançou em terra e falou assim para ele, falou: olha, por gentileza, escuta o que a tua serva tem para falar. E o rei parou para ouvir, e ela começou a aconselhar o rei. Primeiro, a culpa de tudo isso, todo esse mal entendido, todo esse alvoroço, a culpa é minha. Olha, em nenhum momento ela pôs a culpa no marido, em nenhum momento. Diferente de Adão, que quando Deus perguntou: quem te mostrou que estava nu? Acaso comesse do fruto da árvore que eu falei que não era para comer? Adão olha e fala assim: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Não, Abigail fez diferente. Ela sabia que tudo que eles estavam passando era por conta do seu marido, mas ela assumiu a bronca. Ela falou: ó, meu marido não tem culpa de nada. Por que ele não tem culpa? Porque ele é assim mesmo. O próprio nome já diz que ele é assim. Então ele é um cara que ele é fraco na sua mente. Ele não consegue assimilar as coisas como eu. Eu não vi quando você mandou os jovens lá, mas agora está aqui uma bênção. E não deixa que esse mal corroa a sua mente, o seu coração, porque amanhã depois Deus vai te colocar no trono, porque o Senhor tem falado, usado pessoas que o Senhor vai reinar. E quando o Senhor reinar, não permita que o seu reinado, que o seu ministério seja manchado com sangue, porque Deus vai vingar os teus inimigos. E aí ela falou assim, conselheira, né? Aí ela falou assim: e quando o Senhor estiver lá, quando Deus cumprir o que Ele falou a teu respeito, lembre da tua serva. Ela conquistou o coração do rei. O rei olha para ela e falou assim: mulher, eu tenho dado ouvido o que você falou. Mas uma outra virtude que nós vemos em Abigail é que ela era uma mulher honesta. A mesma descrição que ela tinha em falar no momento certo, se calar quando precisava, mas quando chegou na sua casa, agora ela saiu de casa com as mãos para abençoar Davi, mas ela estava voltando agora para casa. O que ela está levando para casa? Com essas virtudes, Abigail estaria levando para casa livramento e paz, porque ela interceptou Davi no meio do caminho. Davi falou assim: ó, você pode ir em paz para sua casa. Eu ia destruir tudo lá, mas porque eu tenho dado ouvido às tuas palavras, vai em paz para a tua casa. Então Abigail, com essas virtudes, ela voltou para casa, mas ela ainda era uma mulher honesta, porque o seu marido não sabia o que ela estava fazendo, e ela não ia permitir que isso acontecesse. E nos dias que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que às vezes têm senha de celular para o marido não ver, faz as coisas escondidas sem a esposa saber, e quem gosta da nossa vida secreta é o diabo, irmão. Por isso eu falo para os irmãos: não tenha uma vida secreta com seu cônjuge, por ínfima que seja o assunto ou a situação. Comente, adquira o hábito de abrir o livro para o seu cônjuge. Ah, hoje eu vi fulana de tal, hoje eu fiz isso e fiz aquilo. E Abigail, quando ela chegou em casa, eu acredito que ela chegou pronta para falar para o marido dela o que ela tinha feito. Mas quando ela olhou e viu que seu marido estava embriagado, ela falou: não vou falar nada, vou deixar ele curtir a cachaça dele, porque o homem estava trêbado, estava olhando para a garrafa, assim, estava dando risada sozinho. A Abigail ficou na dela, não falou nada. Mas quando foi no outro dia, passou porre, ele estava sóbrio. A Abigail foi falar para ele, falou: olha, Nabal, ontem você fez isso. E as coisas só não pioraram
porque eu tomei a frente para resolver essa situação. Então Abigail levou a paz para casa e o livramento. Só que assim, irmãos, Deus ainda dá oportunidade, porque Deus quer salvar todos. Mas você parou para analisar que nem todos querem a salvação? Então quem não quer a salvação, Deus não vai salvar. E aí quando Abigail contou toda a verdade para o seu marido, ele já se fechou. Porque ela disse: pare comigo, você me traiu, você foi contra a ordem da casa, não sei o quê. E nisso ele teve lá um problema, ficou 10 dias enfermo com o coração endurecido. Esses 10 dias era a misericórdia de Deus. Se Nabal reconhecesse a sua mulher, se Nabal reconhecesse quem ele tinha em casa, Deus o curaria, ele viria servir a Deus e não tinha morrido. Como ele não quis saber de Deus, como ele não quis entender que foi Deus que fez aquela obra, 10 dias contados certinho, Nabal desceu à sepultura. Ele não quis a paz, porque ele era o causador da guerra. E Deus olha na nossa casa, porque Deus é justo, irmão. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus é amor, mas Ele é justiça. Deu a oportunidade para Nabal se arrepender, deu a oportunidade para Nabal se consertar, e não quis. Se ele era o causador da guerra, Deus tira Nabal, levanta Abigail e põe ela para reinar. Não é assim que Deus faz. Se tem Abigail aqui nessa noite e está sofrendo na mão de Nabal, fique tranquilo, que se não quer a bênção, não quer o livramento, não quer a paz, Deus tira, mas a paz continua. Então, porque Abigail levou para sua casa, com essas virtudes ela levou para sua casa, ela levou o livramento e a paz. E a terceira mulher é Lídia, capítulo 16 de Atos, eu encerro aqui. Lídia, ela saiu da sua casa como uma empresária, vendedora de púrpura. Ela era uma empresária muito bem sucedida. E Lídia entendeu que nem toda a riqueza do mundo, nem todo, por mais que nós sejamos bem sucedidos profissionalmente falando, nada se compara à salvação. A salvação é a maior bênção de Deus na vida do ser humano. Com Lídia nós podemos aprender também que é possível. As mulheres dos dias atuais, a maioria, uma grande maioria, tem o hábito de falar assim: eu gostaria de fazer a obra de Deus, mas eu não posso fazer, eu não tenho tempo porque eu trabalho demais, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro. Com Lídia nós aprendemos, as mulheres aprendem que há condições de conciliar a vida cristã, a vida profissional e a vida do lar. Porque Abigail, Lídia, ela saiu com algumas peças de púrpura para vender. Sabe como ela voltou em casa? Ela voltou com a salvação. Que o apóstolo Paulo e a sua comitiva estavam pregando em determinado lugar na praia ali, e o Senhor abriu o coração de Lídia e ela aceitou Jesus. Ela aceitando a Jesus, ela passou pelas águas do santo batismo. Lídia voltou para sua casa trazendo a salvação para sua família. E ela testemunhava do amor. Eu encontrei uma equipe eu encontrei os homens e eles falaram de Jesus para mim, eu aceitei Jesus, eu passei pelas águas do santo batismo. Lídia, quando ela voltava para casa, ela voltava muito estressada, falava das vendas, porque lidar com o ser humano não é fácil. Ela falava das vendas, falava dos problemas, falava dos clientes, mas as pessoas começaram a ver mudança em Lídia. Ela voltava para casa, agora não falava dos problemas do trabalho, ela falava: olha, encontrei um homem de Deus, o nome dele é Paulo, e tem um jovem que Timóteo, Silas, precisa ver, eram homens de Deus, Lucas, eram homens de Deus, e eles falaram da palavra de Deus para mim com tanta ênfase, com tanta euforia, que eu abri o meu coração, aceitei Jesus e a minha vida mudou. E ela começou a trazer esse testemunho para dentro de casa. Resumo da ópera: toda a sua família se converteu. Então Lídia, com essa virtude, ela trouxe a salvação para sua casa. E as coisas não param por aí, porque agora Lídia não só trouxe a salvação para dentro da sua casa. Quando você continuar lendo o livro de Atos, no capítulo 16 em diante, você vai ver que agora a Lídia trouxe a igreja para dentro da sua casa. Então eu venho aqui dizer para você, mulher, vale a pena servir a Deus, que com as virtudes que o Espírito de Deus te dá, o que não está de acordo com a vontade de Deus,
o que não está de acordo com o querer de Deus, se você perseverar, abrir o seu coração para Jesus, ficar firme com Ele, abraçar Jesus firmemente, você pode ter certeza que a salvação chega na sua casa, e a sua casa ainda vai ser a igreja do Senhor Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Porque Lídia, nós aprendemos que a maior prosperidade, a maior riqueza do ser humano é a salvação. E agora eu quero ungir você. Você que é dizimista, ofertante ainda, e se você não é, faz um propósito: eu quero ser. Eu quero ser porque eu entendi que eu preciso ser generoso e generosa na obra de Deus. Levante a sua mão, feche seus olhos.